O tema que nos traz aqui tem a ver com o repatriamento de capitais, ou seja, para o mundo a questão de está-se a falar agora, porque há propostas de lei na Assembleia, que em princípio até dia 20 ou dia 20 terá a data limite para a aprovação de uma lei nesse sentido. Parece fazer parte do atual contexto, mas para o mundo a questão do repatriamento se liga a muitas coisas mais. Uma delas tem a ver com a questão da dívida pública, tem a ver com questões de justiça, de construção da regularidade, etc. E o que nós vamos tentar falar é um pouco sobre estas propostas que estão na Assembleia. A proposta que está, uma das propostas é do Executivo, liderado pelo Presidente João Lourenço. Outra proposta também é da UNITA. E na proposta do Executivo há uma série de questões que nós acreditamos que deveriam ser mudadas na sua aprovação. Eu não vou alongar, vamos deixar o nosso companheiro falar sobre tudo isso, mas a nossa ideia é que devemos ter cautela em relação à aprovação de uma lei sobre o repatriamento de capitais, mas não só sobre isso, sobre a questão dos desvios ilícitos do fundo do Orçamento Geral do Estado, enfim. Eu não vou fazer a apresentação, portanto, a minha sou patrocínio, sou da UNGA, mas o nosso colega, o nosso companheiro, o nosso palestrante vai fazer a sua própria apresentação e depois entrar diretamente no tema, ok? Muito obrigado a todos. Bom, como sabem, o Presidente da República, o titular do Poder Executivo, prometeu e apresentou uma proposta de repatriamento de capitais. Eu vou, de forma telegráfica, fazer uma apresentação sucinta dos dois projetos, do projeto do Executivo e da proposta do Executivo e do projeto da UNITA, para depois retirarmos daí alguns elementos para discutirmos. Eu quero centrar-me muito mais na discussão do que na minha exposição propriamente dita. Bom, então, o que é que nós vamos chamar e o que é que se está a chamar de repatriamento de capitais se olharmos para a proposta apresentada, as duas propostas estão na Assembleia Nacional. Segundo o projeto, segundo a proposta de lei do Executivo sobre repatriamento de capitais, e é mesmo assim que se chama proposta de lei de repatriamento de capitais, a incidência fundamental é sobre recursos financeiros. Tem uma incidência fundamental sobre recursos financeiros que se encontram no exterior e que tenham por regularizar a sua natureza fiscal, a sua natureza cambial ou a natureza criminal. Esse projeto, essa proposta de lei prevê duas modalidades de repatriamento, uma voluntário, um repatriamento voluntário, que tem um prazo, que terá um prazo de 180 dias, e depois, numa segunda modalidade, um repatriamento coercivo, extensível apenas aos recursos ilícitos. E esta lei incide sobre pessoas singulares e pessoas coletivas, residentes cambiais. Só as pessoas que estejam em Angola, que tenham residência cambial em Angola e sobre recursos financeiros. Aqui uma exclusão, a lei exclui todos aqueles cidadãos que tenham sido condenados ou que tenham sido indiciados ou que tenham inquéritos abertos sobre aqueles fundos. E depois tem uma cláusula de exclusão, obviamente só esses cidadãos é que podem, ou seja, fora os cidadãos que foram indiciados ou que foram condenados, todos os outros têm caminho aberto, uma via verde para poderem repatriar capitais. E depois tem aqui uma situação do sigilo. A lei de repatriamento, a proposta, apresenta forte pendor do sigilo da pessoa que repatria os capitais e depois a forma como esses capitais vão ser geridos. Ou seja, quando os capitais vierem, esses capitais vão conservar a moeda de origem. Nesse caso, se o repatriamento for feito em euros, conserva-se em euros. Se for feito em dólares, conserva-se em dólares. E depois não apresenta mais nenhuma questão de relevância em relação a isto, apenas diz-se que o Executivo poderá criar uma estrutura especializada
para organizar este processo de repatriamento de capitais. O projeto da UNITA tem como título Regime Extraordinário de Regularização Patrimonial e incide sobre, de igual forma, sobre o património lícito e o património ilícito. Ou seja, deste ponto de vista, o projeto da UNITA apresenta um conceito de capitais mais amplo que o projeto apresentado pelo titular do Poder Executivo. O projeto da UNITA inclui património que esteja no património interno, ou seja, que esteja em território nacional, e aquele que estiver em território estrangeiro. Exclui os crimes não amnistiados, ou seja, entende que o repatriamento só deve acontecer por aqueles comportamentos, crimes que são ilícitos, que foram amnistiados pela lei da amnistia de 2015. Fora isto, os crimes ou comportamentos não amnistiados não estariam inclusos nesse regime extraordinário de regularização do património. Incide igualmente sobre pessoas coletivas e pessoas singulares, residentes ou não residentes cambiais. Diferente da primeira proposta, a proposta da UNITA estende o repatriamento ou a regularização para residentes e não residentes cambiais. Aqui, uma nuance muito elevada, que a proposta, o projeto da UNITA inclui então a contribuição pecuniária para quem vai repatriar capitais de 45% do valor repatriado. Ou seja, do ponto de vista deles, 45% do valor repatriado deveria reverter para o Estado, para aquilo que eles chamam um fundo de erradiação da pobreza. Ou seja, então o dinheiro reverteria para este fundo e este fundo então este dinheiro iria ser alocado para a repatriação, para a erradicação da pobreza. E depois institui também uma comissão de regularização patrimonial. Ou seja, deste ponto de vista, olhando para as duas propostas, nós temos uma ideia de que o conceito de património varia, as modalidades variam. Uma modalidade é apresentada como sem custos, uma modalidade livre e outra modalidade é com alguma contribuição pecuniária e no mais temos estas apresentações. Qual é a ideia que eu tenho e qual é a ideia que nós temos? É que, de facto, nós, para falarmos de repatriamento de capitais, como o patrocínio esteve a dizer, é preciso olharmos para as realidades e para os fundamentos. Ora, então, e depois temos outro problema, é o problema da lei da amnistia. Na verdade, nós temos uma lei da amnistia que, do ponto de vista prático, amnistiou todos os crimes, exceto o crime de peculato. O crime de peculato é o único crime que acabou não amnistiado. Ora, deste ponto de vista, apesar das pessoas se terem dedicado, por exemplo, à corrupção, ou ao tráfico de influência, ou à burla por defraudação, ou ao abuso de confiança, qualquer que seja a modalidade, acabaram por ter, com a amnistia, acabaram por ver esse comportamento regularizado. Pronto, se o comportamento foi regularizado, em princípio os efeitos da amnistia são irreversíveis, esse comportamento passou a ser um comportamento lícito. Ora, separando este comportamento, ficamos com uma ideia muito simples, que é, do ponto de vista da ilicitude, nós temos aqui, na esmagadora maioria, pessoas que se dedicaram ao crime de peculato, que foi este que não foi amnistiado. Ora, assim sendo, a questão fundamental é: será justo admitir que determinadas pessoas, gestores públicos, titulares de cargos políticos, na Assembleia, para haver uma sessão pública para os deputados da sociedade civil e, inclusive, junto foi apresentado pela Casa CE. Enviar construir segurança no estrangeiro. É lícito que se lhes permita que eles tragam de volta estes recursos sem nenhuma sanção, que venha a cair diretamente para a sua esfera jurídica, conservando a moeda de origem do repatriamento e, a partir daí, poder exercer em igualdade de circunstância, ou melhor, em desigualdade de circunstância, com pessoas honestas que ficaram no país, que têm os seus recursos em kwanzas e que estão a tentar desenvolver a sua economia. É justo que assim seja.
Essa é a primeira questão. A segunda questão é justo que olhemos para estas pessoas e para estes comportamentos com um olhar de clemência e dizer, ótimo, prejudicaram o Estado, agora estamos a viver uma nova realidade, o importante é que tragam aqui este dinheiro, porque nós precisamos dele, entretanto não vos vamos tocar. É justo que assim seja. Terceiro, de que forma é que vamos assegurar, e aliás isto já foi dito, já dissemos no primeiro workshop que nós organizamos, mas continuamos a discutir, como é que vamos aferir que o repatriamento aconteça só com dinheiro expatriado. Do ponto de vista jurídico, a parte de que não vão grupos do mundo fora. Organizações criminosas são extremamente especializadas e profissionais. Não vão aproveitar essa janela para, contratando com cidadãos nacionais ou cidadãos estrangeiros residentes cambiais, entreguem-lhes somas avultadas de dinheiro para dizer, olha, levem isto para Angola e chegamos aí, nós estamos a fazer um branqueamento de capitais. E a partir daí, com esse provento, ganhem uma robustez no mercado e consigam então derrubar empresários, pequenos empresários e cidadãos que, dedicando-se de forma honesta, pagando os seus impostos, anos a fio, têm poucos recursos para fazer frente ao nosso mercado fragilizado. Como é que nós vamos assegurar isto? Pronto, no fundo, a questão fundamental é esta. É aqui onde reside o nosso grande problema. Segundo, quarto, olhando para as duas propostas, mas fundamentalmente conhecendo a maioria da bancada parlamentar do MPLA, que tem 2/3 no Parlamento e que pode aprovar ou não, por exemplo, uma alteração da Constituição, até que ponto é que vão se mostrar flexíveis para absorver elementos da proposta do projeto que é apresentado pela União, por um lado. E por outro lado, não se mostrando flexíveis, como é que nós vamos assegurar efetivamente que as ideias passem, que a alteração ocorra, que não se dê uma segunda amnistia? No fundo, o que estamos a acontecer com o projeto de facto, estamos a fazer uma segunda amnistia extensível ao crime de peculato. Aquilo que nós ontem negámos e dissemos assim, não houve amnistia do peculato, mas ao lançarmos nos termos em que estamos a lançar estes projetos, estamos a dizer, ok, vamos então amnistiar o peculato. Ora, fica um problema por resolver. Quem é que vai ressarcir a nação e a população no geral de todos os efeitos nocivos que essa dilapidação provocou? Apresentado pelo Poder Executivo está mais em frente do que o projeto da UNITA. Como é que nós vamos perceber que desde dezembro que estamos a discutir o problema da amnistia, que as pessoas indicadas, as pessoas abrangidas, as pessoas que se virem nessa condição, não esfumaram já o património em ações, em fundos de investimento, em património imobiliário, para que nas suas contas não se encontre de facto nenhum capital. E se a lei for redutível nesse conceito como está, de dizer recursos financeiros, ora, se os recursos financeiros já foram transformados em ações de investimentos, em património imobiliário, em investimento imobiliário, como é que nós vamos conseguir com esta lei, mesmo que não aconteça o repatriamento voluntário, como é que vamos conseguir compulsivamente se consiga trazer isto? Pronto, então temos aqui situações no projeto e na proposta de bradar aos céus. E de facto, mesmo se, como se quer defender, como defenderam alguns deputados no primeiro debate que tivemos, que o que nós pretendemos trazer é um problema de reconciliar o povo. Mas como é que se consegue reconciliar uma nação sem sarar as feridas? E como é que nós queremos colocar castelo com fundamentos de areia? Porque, de facto, o repatriamento, sem curar as feridas, sem assegurarmos que os dinheiros extraviados dos hospitais voltem para esses hospitais, das escolas voltem para essas escolas, de centenas de investimentos em estradas e em infraestruturas de apoio às sociedades, sem que isto regresse. Não estamos a dizer que as pessoas que fizeram isto, estamos a dar um prémio. Oferecendo-lhes um prémio, eles voltam com este dinheiro, conservam hoje
a natureza, a unidade monetária de origem, que é o termo que eles estão a utilizar, olhando para a disparidade entre aquilo que é o câmbio formal e o câmbio informal, até que ponto é que não vamos ter um sistema informal alimentado com o dinheiro repatriado? Até que ponto é que não vamos ter pessoas que se dedicaram, de facto, a dilapidar o património do Estado, agora a provocarem falências e insolvências de empresários e de pequenas, médias empresas que sempre estiveram aqui e estão a lutar para conservar não só o emprego que têm e manter a sustentabilidade sem terem que esperar do Estado. No fundo, nós temos aqui essas centenas de milhares de discussões. Depois onde é que fica a justiça social nisto? E onde é que fica a moralidade nisto? De que forma é que nós vamos assegurar que este repatriamento traz uma justiça social e de que forma é que vamos assegurar que isto repõe a moralidade pública? Ora, estes são os elementos que nós temos estado a nos deparar, a discutir, para que se possa encontrar então um denominador comum naquilo que nós estamos a denominar um repatriamento justo dos dinheiros dilapidados do Estado. Porquê? Porque para aqueles que exportaram capitais de origem lícita, o repatriamento é querendo, há de ser imbuído, só se estiverem imbuídos de uma solidariedade muito grande, de um sentido patriótico muito elevado para dizer, eu quero ajudar, o país está numa condição difícil, apesar de todo o risco do país que isto representa, eu vou trazer todo o dinheiro que eu mandei para o estrangeiro, que é meu, que é justo, e eu trago para reinvestir no país. Bom, sabemos que as hipóteses são muito vagas. Então temos o problema do ilícito. A outra questão que se levanta é, se nós sabemos e sabe-se que existem pessoas, PEPs, pessoas politicamente dispostas, nos termos de lei de branqueamento de capitais, que são nacionais, mas são considerados PEPs no estrangeiro, porque a nossa lei desvia a ideia do PEP nacional. Mas sabemos que existem essas pessoas, que os dinheiros estão localizados, muitos deles estão até cativos. Por que é que o Estado não lança mão direta do repatriamento compulsivo, com todas as consequências que existem, e dá-lhes uma moratória de um repatriamento voluntário? São estas as questões que nós queremos trazermos aqui para discutir, para apreciarmos e podermos então, aqui desde o Lubito, darmos o nosso contributo para aquilo que é a agenda do dia, à margem da questão das autarquias. Muito obrigado. Eleitor, se assim podemos considerar, vem de um centro de investigação técnica e científica, acadêmica acima de tudo. Eu gostaria de saber se o vosso grupo está preocupado ou tem uma opinião relativamente à motivação do repatriamento. Qual é a verdadeira motivação? Já pararam para pensar na verdadeira motivação do repatriamento de capitais? Porque temos que entender que a palavra repatriamento, né, refere-se a voltar à pátria, mais ou menos. Deste ponto de vista, podemos pensar de que a ideia é receber aquilo que é da pátria, ou seja, voltar a receber aquilo que é da pátria. E aí sim voltam as questões de como é que esse capital saiu da pátria. E depois, nós estamos em economia de mercado ao nível do nosso próprio país. Aderimos à democracia e a democracia versus a economia de mercado. Como disse, há pessoas muito honestas que andaram a trabalhar por esse país, ou pelo mundo afora, mesmo sendo angolanas, e que conseguiram fazer a sua riqueza. Será que este tipo de... essa proposta de lei abrangeria estas pessoas? Essas pessoas não são livres de fazerem um negócio ou tratarem com o seu dinheiro como podiam fazer se trabalharam de forma justa? Se repararem, o Dr. David Mendes havia feito um processo contra o ex-presidente da República sobre os dinheiros que estavam lá fora. Contas bancárias, enfim, Luxemburgo, enfim, muita coisa. Remeteu à Procuradoria. Qual foi a resposta da Procuradoria? Não temos capacidade
capacidade de chamar o presidente Zé Eduardo. Estamos aqui a brincar com o Estado. Agora eu pergunto, na tomada de posse do presidente da República atual, seria de forma moral o presidente, o ex-presidente da República apresentar transferência de informações, quantos que roubaram, quantos que sobrou, quem é que roubou, tudo aquilo bem estratificado. É assim, a troca de paz é isso. Os processos, os envios, os documentos, e isso não se fez. Coitados dos filhos alheios estão a parar aí com o arguído. Afinal, tem mesmo ali sobre o que fez. Por que a Procuradoria não chama o presidente do partido, o MPLA, que é o ex-presidente da República, chama ele põe na mesa um arguído? Diga como é que você geriu isso. Assim estaríamos a ser sério e verdadeiro, honesto conosco mesmo. Porque este comportamento de repatriamento, se chamar o ex-presidente da República, estaríamos aqui a comprometer o nosso patriotismo e a nossa nacionalidade. Está aí o presidente da República, está em Luanda, está em casa relaxado. Chama! Se aqui tem tribunal, tem mesmo juiz, tem mesmo procurador, pois amigos, chama! No mínimo estão a comprometer essa formação de direito. Fazer direito e agora vai ser tipo brincadeira. Chama as pessoas. Não fazem mais então dar o curso de direito. Então aí, como é que um país que despeja muito jurista, mas não consegue chamar alguém que prejudicou o país? Alguém que prejudicou o país, assambarcou, vilipendiou, colocou as pessoas de rastro, prejudicou a moral do Estado. Isso não tem moral nesse país, não tem referência moral. E não tem, não vamos aqui se mentir. A partir das igrejas, não sei aonde, não tem ninguém aqui que diz que eu que sou ainda bem. É só Jesus Cristo aqui. Muito obrigado. Ainda hoje de manhã reli um relatório muito extenso que é produzido internacionalmente por grandes instituições, incluindo a Universidade de Oxford e as Nações Unidas, que trabalham o chamado Índice de Competitividade à escala mundial. E esse índice tem um compósito, em que Angola ocupa, entre 140 países, o lugar 130 e qualquer coisa, à escala mundial. E esse compósito, esse índice, por sua vez, é construído com um conjunto de indicadores, 10 indicadores de componentes específicas que interferem na competitividade do país, da sua competitividade à escala mundial. E um desses indicadores, em 9 indicadores, 8, 9 indicadores, Angola está sempre acima do lugar 120, entre o 120 e o 144, que é o último país. Isto sempre numa posição má, né, do ponto de vista do seu posicionamento à escala global. Mas há um indicador, isto diz respeito a 2015 e 2016, há um indicador que Angola ocupa o 10º lugar. O indicador contribui para o índice de competitividade. Vocês têm ideia qual é o indicador que Angola, estando no 10º lugar, ombreia com países como a Noruega, os Estados Unidos, a Dinamarca, os Emirados Árabes Unidos, etc. Está em 10º lugar, tendo à sua volta 9 países mais desenvolvidos do mundo. Estão a ver? Sabem qual é o indicador? É o investimento angolano no exterior em percentagem do PIB. Ou seja, a quantidade de investimento que Angola fez noutros países, estão a ver? No que diz respeito à percentagem do seu PIB, da sua riqueza nacional. Angola foi o 10º país do mundo, em 2015 e 2016, mais investiu no exterior, tendo em conta a riqueza que tinha.
E até diz em que país é que isso aconteceu e quais foram os setores de atividade em que esse investimento foi feito. Países foram, por ordem crescente, Portugal, Brasil e África do Sul, e depois tem mais outros, mas os 3 grandes países, o maior de todos, o investimento angolano no exterior foi Portugal, Brasil e África do Sul, e os setores é a banca, eletrónica, energia e telecomunicações. Só faltou dizer o nome da pessoa que fez a maior parte desses investimentos. Só faltou dizer o nome da pessoa. Gostaríamos que nos dissesse qual é o problema que tem para dizer toda a verdade ao povo, na qualidade de serem advogados do povo. Porque eu ainda entendo que há coisas que não estão a conseguir esclarecer-nos. Há coisas que não estão a conseguir nos esclarecer. Na minha língua, eu conto, costuma-se dizer o seguinte: o caído pedir a caçar e pedir ao osso. Quer dizer, se encontrar as pegadas do leão, você que passou à frente, não tape, pensando que o outro que está atrás estava se afastar. Deixa assim, é para que esse elemento, quando chegar aí, tenha em conta que de facto aqui a pergunta. São os senhores que estão à frente de nós e nós estamos congratulados por isso mesmo. Mas então nos esclareçam qual é o problema que têm, porque não estão a desenterrar a verdadeira situação. Estamos a entender que estão a passar por cima das coisas. É preciso respeitar o alicerce. Qual é o problema? Este é um. O segundo aspecto é o antigo procurador da República. Agora temos o nome, né? Esse é conivente ou não é conivente do Estado, de todo esse Estado em que nos encontramos de problemas sérios? Corrupção, não sei quem, não sei quantos. Gostaríamos, de uma forma aberta, corajosa, nos dissesse qual é a leitura que faz em relação a esse antigo procurador. Eu gostaria de saber até que ponto a lei de repatriamento de capitais vai ser aplicada a todos os visados, sem exceção, uma vez que aparentemente a maior parte das pessoas que têm valores no estrangeiro fazem parte do atual executivo. Júlio colocou a questão de saber qual é a motivação do repatriamento de capitais. É simples, é que nós estamos na bancarrota, estamos à beira do abismo e também pela falta de credibilidade que o país tem e pela insustentabilidade da nossa dívida pública, não será muito fácil conseguirmos novos empréstimos ao Estado. Então, uma das formas que nós temos de financiarmos o nosso déficit é com o próprio dinheiro, com o nosso dinheiro que saiu de forma ilícita e que tem de retornar. Essa é a principal motivação. É que se estivéssemos com o petróleo em alta e os recursos a funcionarem como deviam, obviamente nós estaríamos a discutir o problema do repatriamento de capitais. E a motivação que temos é esta. Agora, se ela tem ou não tem fundamentos, se serve, se basta, pronto, eu creio que devemos discutir isto. Não me parece que seja uma ideia distraída do Presidente da República. O que pode estar a acontecer agora é a forma como se tem de materializar isto, o exemplo do que aconteceu noutros países, é que está a ser atabalhoada. Se assistiu um debate que ocorreu por causa das autarquias, e o Nelson Pestana teve a dizer uma coisa que é óbvia. Há aqui um vício que temos do partido da situação.
é que tem uma ideia e o que faz é comunicar a ideia às pessoas, não quer discutir para daí retirar alguma ideia. Pronto, a discussão é os pressupostos, só que como se trouxe uma ideia, nós estamos a tentar levar esta ideia, vender a ideia, quando devíamos fazer um processo inverso, um processo da auscultação, sem nenhum preconceito, para daí retirarmos alguma conclusão. Estamos a tentar fazer de forma inversa, não me parece que seja uma ideia distraída. Mas a motivação é que, repara, o dinheiro saiu. É verdade que houve dinheiro que saiu fora de controle, saiu em contentores, saiu em malas e não há registros desse dinheiro. Mas só o fluxo de saídas registrados no sistema bancário, nós sabemos quanto é que é. O Banco Nacional, os bancos privados sabem efetivamente quanto dinheiro é que foi expatriado há 5 anos atrás. E sabe quem expatriou o que é. E sabe-se efetivamente que no buraco que temos do déficit no nosso orçamento, é possível que este dinheiro que saiu possa vir cobrir um bom nicho deste déficit, possa cobrir um bom nicho de escassez que temos. Porque nós, para além de termos esse problema de déficit, temos um problema de descrédito a nível internacional. Angola, há um risco país, que nós, enquanto Angola, somos de facto um risco, não aplicamos as leis anti-branqueamento de capitais, não aplicamos as regras de compliance e, de facto, estamos fragilizados. Ora, o credor olha para nós com bastante desconfiança. Certo? Então, se olha para nós com bastante desconfiança, nós temos de tentar devolver a credibilidade enquanto Estado para tentarmos então que as pessoas acreditem em nós, que as pessoas nos aceitem. Mas por isso nós temos um caminho. Poderíamos ter escolhido outro caminho, que é, por exemplo, o caminho do FMI. Poderíamos ter escolhido o caminho do FMI, mas estamos todos a ver a resistência que apresentamos em termos aqui do FMI, porque depois temos de ter um ABC para cumprir. Transparência e rigor e sindicância da dívida pública, que, aliás, só para adiantar, a Secretária de Estado veio dizer isto. Eu tenho uma opinião muito diferente em relação ao dizer-se coisas na televisão, né, ou em conferências de imprensa. Porque se isto é matéria de crime, juntar documentos, compilar documentos e enviar para a Procuradoria-Geral da República, a Procuradoria-Geral da República abre um inquérito e abre um processo de crime, primeiro. Mas segundo, de facto, de aqui depois temos um contrassenso e mostra muito da arrogância de alguns atores políticos. Porque houve um partido que pediu auditoria à dívida pública e as pessoas ofereceram resistência a isto. Ouvir dizer que 25% da dívida é fraudulenta pode também ser uma fraude ela por si só. Porque, no fundo, é uma ideia de nós escondermos a dimensão da fraude da dívida. Pronto, vamos lhe imputar 25%, mas é 25% de uma dívida, de um total ainda não apurado. Seria ótimo que vamos fazer uma coisa muito simples, vamos submeter a dívida pública à auditoria, ou a análise, ou a um pente fino, chamemos o que quisermos. Mas era possível fazermos isto. Né? E, no fundo, tudo isto contribui para que se encontre uma solução. Se a totalidade do financiamento que precisamos, parte dele, uma boa percentagem, pode acontecer com o dinheiro expatriado, obviamente, abriu-se uma porta do repatriamento. Agora, o que estamos a discutir são os pressupostos para que o repatriamento seja um repatriamento justo. É isso que nós estamos a discutir e é o que se pretende. De uma coisa podemos ter certeza, bem ou mal, uma lei de repatriamento há de ser aprovada. E então, entre não fazermos nada e darmos um contributo a esta lei, vale a pena darmos contributo a ela. Porque senão, depois temos que ver outras formas de reagir a esta situação. Carlos Martins, pronto, se o dinheiro virá ao teatro político, assim, basta a vontade, querer é poder, e nós podemos. E o Estado pode. E o Estado pode, não só porque tem meios, mas também no circuito internacional das relações e da cooperação que tem com outros Estados, que os sistemas bancários têm entre si. Nós podemos, de facto, trazer este dinheiro. Bom, tem de haver vontade política. E, pelos vistos, existe. Só que nos termos em que está a ser feito, nos termos em que está a ser desenhada a lei,
muita coisa fica por fora. É justamente por causa disso que estamos a tentar discutir, estamos a tentar passar uma ideia de que é preciso que se faça uma auscultação à sociedade civil também, aos vários segmentos da sociedade, para contribuírem para que a lei seja de facto uma lei com pressupostos justos ou pelo menos menos injustos. Por isso é que estamos a discutir isso agora. Há de vir. Quando olhamos para o caso, quando aponta o exemplo do caso de Manel Vicente, obviamente é um problema no pronunciamento do Presidente da República. Ele pronunciou-se nos termos que tinha de se pronunciar, que eu acho, do meu ponto de vista, ele não deveria fazer, por uma questão de devolver credibilidade à instituição, ao Tribunal e à Procuradoria-Geral da República. Deveria deixar que fosse um assunto a ser resolvido nesses termos. Poderia fazer toda a diplomacia debaixo da mesa. Como é a diplomacia significa justamente isto. Mas ao ter feito como fez, de facto, também belisca um pouco a ideia de que se estamos, de facto, e verdadeiramente dispostos a combater a impunidade e a corrupção e todos os outros males, né? Sem prejuízo da presunção de inocência que ele merece e que todo cidadão merece. Ora, a Procuradoria-Geral da República sem capacidade? Tem capacidade, a Procuradoria tem capacidade para tudo. A Procuradoria tem muitos poderes. Okay? Agora, desde aquilo que tenho, aquilo que posso e aquilo que faço, vai uma grande distância. A Procuradoria pode tudo, porque a Procuradoria é o garante da integridade do Estado, do erário público, dos bens coletivos, do interesse da coletividade. Basta querer que a Procuradoria fará efetivamente muitas coisas e muitas coisas boas. Não sei se é possível, não é possível, assim, por mais que queiramos, não é possível, enquanto decorrer esse período de nojo de 5 anos, não é possível constituir, nem chamar, constituir arguído o ex-presidente da República. Porque ele tem de passar um período de nojo de 5 anos, porque são atos que foram praticados no exercício das suas funções. Pronto, então a Constituição protege por um período de 5 anos. E aí temos pacientemente de esperar até passar os 5 anos para ver depois o que é que acontece. Neste momento em concreto, pode-se pedir esclarecimento, pode-se pedir tudo o que quiser, mas aí não se pode constituir arguido, né? Porque a Constituição não permite. Caro Pedro Martins, pronto, acolhi e acolhemos muito bem as sugestões que apresenta. De facto, vê-se quanto dinheiro angolano é que está no estrangeiro, quanto investimento é que se fez com dinheiro angolano, e é de facto, por saber isto, é que se está a pensar num repatriamento. Pronto, agora temos de encontrar ou meios mais robustos para que o repatriamento ocorra, ou então temos de tomar uma outra postura em relação a este problema. Há muita discussão em relação à inversão do ônus da prova, mas claramente há países que têm, por exemplo, que criminalizaram o enriquecimento ilícito e devolveram aos cidadãos a faculdade de provarem que aquele investimento é ilícito. Pronto, o Estado pode, encontrando aí a justa medida, nós podemos de facto inverter o ônus da prova e fazer com que determinadas pessoas venham com enriquecimentos, com sinais exteriores de riqueza, fundamentalmente pessoas que tenham exercido cargos públicos, titulares de cargos públicos, seus afins, seus parentes que possam vir justificar a forma como o seu património sofreu um incremento substancial. É possível fazermos isto para podermos devolver um pouco de seriedade, de integridade ao Estado e de confiança ao cidadão. Só um esclarecimento rápido. O fundo, as pessoas que estiverem envolvidas no processo do fundo global não estão com pena suspensa, foram condenadas e a sentença não foi executada porque eles interpuseram recurso. Estão à espera de recurso para poderem então ver se, caso o Tribunal Superior mantenha a condenação, são recolhidos à cadeia. Há uma coisa que é importante nós termos em conta aqui, e isto eu gostava de chamar a atenção.
Assim, não podemos fazer um Estado de direito e democrático com vinganças. O que nós temos de fazer é que as leis se cumpram e, bastando que as leis se cumpram, as coisas entram nos carris. O que nós não podemos é fazer com os outros aquilo que nós não gostaríamos que fizessem conosco. Nós próprios assistimos, e aqui vale a pena dizer, assistimos a barbaridade que foi, por exemplo, o caso dos 15 mais 2, e todos nós estivemos a favor deles porque sentimos que era um processo que estava a atropelar a Constituição, o Código de Processo Penal e toda a legislação avulsa aplicável. Ora, não podemos querer que em relação a outros se faça justamente a mesma coisa, que se atropela a Constituição, o Código de Processo Penal e toda a lei avulsa. Não. O que nós temos de querer é que se apliquem os mesmos pressupostos.